Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo este vídeo. Um prazer enorme estar em contato com vocês, apesar das circunstâncias que se impõem para todos nós e, infelizmente, a despeito também da distância que nos obriga a estabelecer esse contato remotamente. De qualquer forma, é, eu acho salutar podemos manter algum tipo de contato, e penso que esse contato ele não deve se restringir à dimensão estritamente acadêmica, curricular, disciplinar, mas também deve se estender a outras dimensões para que possamos, neste momento difícil, nos ajudar e sempre levando em consideração que a reciprocidade, né, a busca, né, de um esforço conjunto e de uma sinergia entre todos nós é fundamental para cuidarmos de nosso bem-estar físico, nosso bem-estar emocional e também do nosso bem-estar material. Então, eu penso que neste momento a prioridade número zero é o cuidado. Cuidado sobre todos os aspectos. Esta é a perspectiva humanista pela qual, então, que eu advogo, em função da qual eu quero me dirigir a vocês neste momento, prestando a minha solidariedade a todos e a todas que estejam passando por um momento especialmente delicado em função desta epidemia que tem se tornado, que tem adquirido contornos cada vez mais dramáticos em função aí da sobreposição de equívocos de e de medidas deliberadamente mal intencionadas que estão contribuindo decisivamente para agravar, infelizmente, ainda mais a situação. Bom, dito isso, eu gostaria de trazer de volta para vocês, né, a discussão que ficou, enfim, não pôde ser realizada em sala de aula sobre o nascimento do materialismo histórico no pensamento sociológico de Karl Marx. Essa discussão, né, ela está baseada na obra Ideologia Alemã, que é o livro que, de certa forma, começa a estabelecer este ponto de inflexão no pensamento marxiano, e temos como suporte, em particular, para o entendimento desta mudança, dessa guinada epistemológica no pensamento social de Marx, a introdução que um importante filósofo político marxista, o Jacob Gorender, saudoso Jacob Gorender, a introdução que ele escreveu, né, a tradução, uma das primeiras traduções da ideologia alemã para a língua portuguesa. Tá? Eu vou disponibilizar também para vocês esta introdução, junto com esta videoaula. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, como eu disse agora há pouco, a obra Ideologia Alemã marca, então, é um marco, digamos assim, cronológico importante do ponto de vista da construção
do pensamento social marxiano, porque é o que realmente define o nascimento do materialismo histórico. Ela foi escrita entre os anos de 1845 e 1846, né? Momento em que Marx, assim como Engels, já haviam percorrido um longo caminho de elaboração teórica, né, e de prática política. Então, esta obra, de certo modo, era o corolário de um percurso político e intelectual que estava paulatinamente se transformando, amadurecendo, ganhando contornos mais decisivos para que, ao fim e ao cabo, Marx e Engels chegassem à sua obra magna, que é o Capital, que condense, então, os aspectos mais sólidos do ponto de vista teórico do materialismo histórico dialético. Deixa eu mudar minha câmera. Pronto. Vamos entender então um pouco vamos entender um pouco a respeito desse percurso, né, dessa trajetória através da qual então Marx foi se distanciando do idealismo filosófico hegeliano, inspirado na corrente, né, filosófica hegeliana, que eram os hegelianos de esquerda, o hegelianismo de oposição ao regime absolutista, na Prússia, na antiga Prússia, né, até o momento, né, em que Marx, distanciando-se então desta corrente de oposição, se aproxima do socialismo utópico francês e começa então a incorporar os primeiros elementos da sua teoria científica do socialismo. Tá? Então, qual que é o contexto histórico em que então se dava a unificação, né, dos quadros da filosofia idealista hegeliana? É o quadro, como eu disse, de oposição à monarquia absolutista na Prússia, enquanto a revolução as revoluções burguesas graçavam por toda a Europa, a partir da França, como sendo então o eixo, né, o elemento axial, digamos assim, dessa transformação, com as guerras napoleônicas e, consequentemente, a difusão dos ideais iluministas, que estavam deitando por terra todo e qualquer vestígio do antigo regime, a Prússia, no século XIX, continuava com características predominantemente feudais. Contra este pano de fundo, então, se estruturou o pensamento filosófico hegeliano, que, enfim, buscava incorporar alguns matizes desse ideal revolucionário iluminista e acreditava piamente na possibilidade de se concretizar o reino da razão, ou seja, o desdobramento do espírito. E quando a gente pensa em espírito, nós temos que fazer remissão ao fato de que o pensamento filosófico hegeliano é um pensamento metafísico, portanto, não guarda relação com as transformações decorrentes da ação concreta dos homens e de seu papel ativo na história, mas sim do modo como o espírito, né, o ser absoluto, age sobre a história, movendo então, a partir da sua vontade, o processo histórico para frente, como então a ação do espírito se hipostasia na realidade, conformando a ação dos homens a esta vontade, então, do ser absoluto, a vontade do espírito. Né? Então, o Hegel acreditava que o Estado moderno, o Estado constitucional, de que, então, já desfrutavam alguns países que passaram pela transformação revolucionária carreada pela burguesia
né, que então era uma classe social ascendente, esse Estado, o Estado constitucional, esse Estado que possuía, portanto, limites e que havia erigido o princípio da cidadania como um valor universal, ele seria a consequência última, digamos assim, do desenvolvimento histórico da vontade do espírito. E Hegel acreditava, então, que esse Estado, né, o alcance desse Estado na Prússia também seria consequência desse avanço, né, histórico que se daria através da vontade do espírito. Né? Uh, então, vejam, essa oposição à monarquia absolutista, naquele momento, ela tinha uma característica ambivalente, que de um lado satisfazia a monarquia, porque exaltava o Estado como reino da razão. Todavia, acenava com o ideal do constitucionalismo, certo? Então, a ideia era de que o Estado não fosse demovido, né? Não era a pretensão, né, dos jovens hegelianos de oposição àquele momento, a destruição, a superação do Estado, e mais imbuídos de valores liberais, o que eles buscavam era justamente colocar limites, né, através do estabelecimento de uma Constituição. Esta oposição atacava o regime político alemão, visando ostensivamente não o Estado, mas a religião associada a ele. E aí uma das principais obras, né, que, digamos assim, sintetiza os objetivos políticos desse conjunto de filósofos, né, inspirados em Hegel, é a obra Vida de Jesus, de David Friedrich Strauss, que foi publicada em 1835. Né? Então, nesse contexto em que nasce ou que surge a primeira concepção filosófica de Marx, tá? Uma concepção idealista, ou seja, uma concepção que, inspirada no sistema filosófico de Hegel, considerava que a consciência, ou o ser absoluto, o espírito, Deus, enfim, uma entidade que não guardasse nenhuma relação com a ação histórica e concreta dos homens, né? Esta entidade, então, seria a responsável pelo processo de transformação histórico, processo de transformação histórico, né, pelo qual então a tradição, o mundo, ou os vestígios da tradição seriam deixados para trás. Dentro dessa concepção filosófica, nós vamos encontrar particularmente, né, dois elementos que nos ajudam a entender melhor o que significa essa concepção idealista, né? A ética do imperativo categórico de Kant, segundo a qual a consciência, a atividade intelectual humana, né, é que seria a portadora, não é, da transformação. Então, eles davam primazia ao intelecto, à capacidade de destruição da realidade a partir do pensamento, tá? E o princípio da atividade subjetiva de um outro filósofo, né, idealista, um dos grandes expoentes do romantismo alemão, que era o Fichte, para o qual, então, de acordo com esse princípio da atividade subjetiva, né, a realidade era também um produto da consciência humana. A atividade intelectual, portanto, era o substrato a partir do qual, então, se construía tanto quanto se demovia, se destruía também a própria realidade. A realidade, ela estava, antes de tudo, né, na própria
atividade, ela nascia da própria atividade intelectual. Era então a atividade intelectual, né, que a grande matriz, digamos assim, né, das transformações significativas que o homem produzia na história. Marx sempre foi apesar, obviamente, de pertencer a uma escola de pensamento, de ser produto de um momento histórico e de uma linha de pensamento, já possuía certos impulsos pessoais, já possuía uma certa inquietação que o fazia se destacar dos demais filósofos, né? Eh, Sempre, então, manifestava uma postura crítica, né? E outra coisa importante que marcou a sua trajetória e que, de certa forma, o afastou ainda mais, né, dos idealistas, dos filósofos, né, com os quais ele, então, estava em afinidade, possuía afinidade naquele momento, que era impulso para a prática. O seu pensamento se movia para a ação política. E isso fez, então, com que ele se afastasse também do universo acadêmico ou puramente intelectual e buscasse uma articulação cada vez mais forte do conhecimento com a ação política. Outro elemento importante que será incorporado pelo pensamento de Marx, a partir de Hegel, é a dialética, que, enfim, a dialética em Hegel, né? A gente tem que ter só uma breve digressão, né? A história da dialética não se inicia com Hegel, tá? A dialética, ela já se inicia na antiguidade clássica. Ela é um produto, né, do pensamento filosófico aristotélico e que foi sendo ressignificado ao longo dos séculos, atingindo, digamos assim, né, uma sistematicidade do ponto de vista lógico mais robusta, a partir então da obra, né, do filósofo alemão Hegel. E Marx, a dialética, ela vai aparecer já na sua tese de doutorado, né, chamada Diferença da Filosofia da Natureza em Demócrito e Epicuro. Então, olhem só que curioso, ele vai incorporar a dialética de Hegel, que é uma dialética idealista, segundo a qual, então, o movimento de contrários que gera algo novo, né, que é basicamente, bem grosseiramente, a síntese do pensamento dialético, né, se dava a partir da superação da antítese movida pela vontade do espírito, que se coloca no polo da tese, né? Então, esse sistema de pensamento, que até então guardava características fundamentalmente idealistas, começa já em Marx, no momento da sua tese de doutorado, a receber uma outra característica ou para passar por uma transformação importante, na medida em que os filósofos que ele elege para serem objeto de estudo em sua tese de doutorado são filósofos materialistas. Então, ao estudar a filosofia da natureza e a estrutura dos átomos, né, a menor estrutura da matéria, e como esses filósofos compreendiam a transformação no mundo da natureza, a partir, portanto, de um impulso dialético, né, das menores unidades da matéria, né, que se recombinam
e que, através desta recombinação, produzem uma síntese, e esta síntese, portanto, resulta em algo novo, recorrendo então a esta filosofia da natureza que remonta à antiguidade clássica, Marx começa então a, a fazer o seu acerto de contas com a escola de pensamento da qual então ele emerge, né? Sobretudo porque ele elege um dos filósofos pré-socráticos que desagradavam a Hegel, né? Epicuro, um filósofo que era veementemente combatido por Hegel, né? E é justamente em Epicuro que Marx descobre a dialética da natureza, ou seja, há uma força material que se move no sentido de engendrar um movimento de contrários, e neste movimento de contrários, de forças materiais contrárias, antitéticas, surge então como resultado, como corolário, como síntese, algo novo. Então é a própria natureza, ou a partir dela, que se engendra um movimento dialético de transformação da realidade. Veja então que aqui Marx está apontando, né, as suas armas intelectuais, né, na direção do seu próprio mestre, né, buscando então a superação do sistema lógico de pensamento hegeliano a partir dos pressupostos deste próprio sistema. Em 1841, Marx, movido por aquele impulso de que eu havia falado, que era o impulso para a ação, né, ele ingressa na Gazeta Renana, que era um jornal de orientação liberal, né? É, neste período em que ele foi redator-chefe do jornal, então ele passou por, digamos assim, um curso prático de política, como publicista, como representante de uma posição política que se colocava abertamente em oposição ao antigo regime ao absolutismo prussiano. Então Marx ele passa a incorporar a prática política, né, a incorporá-la no bojo de toda a sua é, formulação intelectual, né, enfim, já possuía grande densidade naquele momento. Em 1843, Marx se aproxima das seitas socialistas, ou ainda, se preferirem, se aproxima do grupo que posteriormente, né, será chamado por Engels, né, e também pelo Marx, de socialistas utópicos, né? Particularmente, ele estabelece um contato muito pessoal com Proudhon, né, com um socialista francês, um importante socialista francês daquela época, né? Desse contato que ele estabelece com Proudhon, então emerge uma outra mudança importante para a compreensão, né, desse movimento de transformação epistemológica do pensamento social de Marx. Porque aqui, então, neste momento em que ele entra em contato com as teses socialistas, ainda que fossem teses bastante incipientes do ponto de vista teórico, né? Neste momento ele incorpora a ideia de que o proletariado era a classe social mais explorada e, em razão disso, consequentemente, a classe mais revolucionária, ou a classe potencialmente revolucionária daquele momento. Outro elemento importante que nós temos que levar em consideração nesse movimento de superação do idealismo filosófico
no pensamento de Marx é a influência que Ludwig von Feuerbach vai exercer também sobre o pensamento de Karl Marx, tá? Seja no sentido de dar um impulso adicional, né? Ou o primeiro impulso, não um dos primeiros impulsos, melhor dizendo, no sentido de se afastar do idealismo, seja até mesmo um momento imediatamente posterior, no sentido de servir como contraponto para então que o Marx introduza, né, o movimento da história como resposta às limitações teórico-epistemológicas presentes ali na formulação filosófica, né, do materialismo naturista de Feuerbach. Então vamos entender melhor como que se desenvolve esse movimento de transformação do pensamento de Marx, né? Então Feuerbach tem duas obras importantes para a gente compreender, né, a essência do seu pensamento, né? Em 1841, ele escreve a essência, ele publica a essência do cristianismo e, perdão, em 1843, então, publica os fundamentos para a filosofia do futuro, né? As duas obras, então, de Feuerbach, onde estarão presentes, né, então, a sua crítica, né, a ideia de que, enfim, Deus, né, é algo, uma entidade externa ao próprio homem e que sobredetermina o conteúdo da ação humana, né? E nesse sentido, então, ele vai se contrapor também, né? Feuerbach vai se contrapor ao Hegel, né? Vejam, vamos lá. Vou pegar um conceito importante para o Marx, que também está, ou melhor, que se origina, né, no sistema filosófico de Hegel, que é o conceito de alienação. Em Hegel, a alienação é o processo através do qual a ideia absoluta se fazia ser outro na natureza e se realizava diretamente nas obras do espírito, religião, filosofia, moral, direito, Estado. Vamos simplificar isso. Alienação, para Hegel, é sinônimo de objetivação e de enriquecimento. Quer dizer, a ideia absoluta, ou o espírito, ou Deus, se fazia ser outro. Ser outro nada mais é do que a objetivação desta ideia na natureza. Como que esta ideia objetivada se manifesta concretamente? Nas obras do espírito, que estão presentes na religião, na filosofia, na moral, no direito e no Estado. Tá? Então, Hegel atribuiu uma conotação eminentemente positiva para o conceito de alienação. Né? Alienação nada mais era do que objetivação e enriquecimento do conteúdo ético, moral, filosófico, espiritual da vida humana. Né? E isso, obviamente, estava diretamente ligado com a sua concepção idealista de história, né? Tendo, então, como cabeça de ponte desse processo, né, a ação do espírito, a ação de uma ideia absoluta, ou de Deus. Né? Feuerbach vai olhar para isso e vai dizer o seguinte: não é verdade isso. Né? Esse processo de objetivação e de enriquecimento do conteúdo da vida social é produto da própria ação humana. Feuerbach, então, vai dizer que Deus era uma criação do próprio homem. E mais, né? Ele vai dizer que o homem se objetiva em Deus e nele projeta suas melhores qualificações, como o amor, a bondade, a sabedoria e a justiça. Ou seja, o homem
transfere, né, para Deus algo que é intrinsecamente seu. Confere a Deus qualidades, atributos, predicados que, na verdade, pertencem ao próprio homem, né? É, então, nesse sentido, ao dissociar aquilo que o homem concebe como um atributo divino, não é? Daquilo que corresponderia à própria característica, à constituição humana, né? O homem está produzindo uma objetivação alienada, ou seja, está transferindo para outrem, para uma entidade que é puramente especulativa, que não existe concretamente, né? Algo que é inerente ao próprio homem. Então, a objetivação alienada para o Feuerbach não é enriquecimento, é empobrecimento. É o homem dizendo para si mesmo que ele possui limitações e que essas limitações decorrem da existência de duas esferas, né, ou de duas, digamos, realidades, sendo uma realidade, né, mundana, a realidade sobre a qual, né, então, trafegam os homens com suas limitações, e uma realidade divina, em que, então, onde estão depositadas as virtudes e as qualidades que estão apenas disponíveis para Deus, né? Então, o homem se autolimita, ele se nega, digamos assim, nesse sentido, a admitir que essas qualidades elas pertencem a ele próprio, né? Então, nesse sentido, empobrece, né, o seu próprio, sua própria realidade humana, né? E aí, então, nasce a concepção filosófica materialista de Feuerbach, tá? Que nós podemos chamar aqui de um humanismo naturista, né? Que visa reintegrar o homem à sua natureza genérica, a fim de realizar todas as suas potencialidades nas comunidades do gênero humano. Então, Feuerbach defende a ideia de que o homem deve se reintegrar à sua natureza genérica, romper esta dualidade entre os planos material e espiritual, e por meio desta reunificação, então, né, ir ao encontro de suas potencialidades para, a partir delas, então, né, fazer com que todas as comunidades do gênero humano possam se beneficiar do potencial que existe na razão humana. Bom, Marx e Engels vão olhar para esta formulação, né, filosófica de Feuerbach e vão dizer o seguinte: olha, há, sem dúvida nenhuma, né, um vestígio aí, né, um primeiro esboço do pensamento materialista. Mas ainda está esse pensamento materialista permanece, continua maculado pela especulação idealista, porque a tarefa filosófica que se impunha naquele momento, né, ela consistia justamente em integrar o princípio da dialética, portanto um princípio hegeliano, né, no corpo do materialismo. Então, faltava ao materialismo de Feuerbach, ao humanismo naturista, à sua concepção materialista, não é? Sua concepção filosófica materialista, um elemento importante, né, para o desenvolvimento, né, de uma concepção mais acabada no, do
do materialismo, que era justamente a dialética. E nós vamos entender melhor, né, o que Marx estava querendo dizer com isso, né? O que lacuna é esta? Por que esta lacuna do pensamento de Feuerbach, do materialismo de Feuerbach, precisava, então, ser preenchida pela dialética? E que dialética, e de que dialética estamos falando também, né? Uma vez que Marx tem na dialética hegeliana um ponto de partida, mas a partir deste pontapé inicial, então, o conceito de dialética em Marx passará por um importante processo de transformação, de ressignificação, né? Então vamos lá, vamos entender esse movimento de transição do Marx, do pensamento de Marx, né, na direção aí do materialismo histórico, né? Então haverá um momento de ruptura com os jovens hegelianos. Esse movimento de ruptura se traduz então, né, concretamente no rompimento com o idealismo filosófico e com a perspectiva de uma revolução liberal burguesa. Então, estamos dizendo o seguinte, que num primeiro momento, Marx estava ligado e comprometido, né, com os ideais do liberalismo, né, ideais que, naquele momento, tinham, sim, um caráter revolucionário, que se contrapunham ao antigo regime, ao absolutismo, ao feudalismo, né? Nesse movimento de transição ao materialismo histórico, né, Marx, então, fará o seu acerto de contas com os seus companheiros de então, né, de jornada intelectual. Entre eles está, então, o filósofo Bruno Bauer, né, que será objeto de crítica por parte de Marx, né, em uma de suas obras chamada Questão Judaica, né? Desta obra, Questão Judaica, né, que se dirige que faz a crítica ao conceito de emancipação defendido por Bruno Bauer, que era um conceito estritamente político de emancipação, né, ou seja, que se voltava à universalização do princípio da cidadania, não é? De modo que se superasse a estrutura, né, de organização política até então existente, que era uma estrutura estamental, que não estendia os direitos, né, os mesmos direitos, que não igualava os indivíduos do ponto de vista do direito e das leis, né? Ele vai dizer que esse conceito, essa concepção de igualdade jurídico-formal, era estreita, né? Era uma revolução puramente política, né? E, e nesse momento, então, ele fará a defesa da revolução proletária, que, segundo ele, então, seria o momento da emancipação humana total. Seria o momento em que a igualdade ela não se restringiria à dimensão formal, mas alcançaria também a dimensão material. Comunismo, né, nesse momento, né, o comunismo ainda, né, no pensamento de Marx, nesse momento em que ele está fazendo o acerto de contas com a sua escola, né, com as suas origens, do ponto de vista intelectual, ainda é concebido como escatologia, ou seja, como uma doutrina, né, moral ou uma doutrina quase que religiosa, né? Ainda não adquiriu, né, a noção de comunismo em Marx nesse momento, né? Ainda está, digamos assim, bastante é, 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 ligada a uma concepção, né, muito mais moral do que propriamente científica. E nesse sentido, a história aparece direcionada por uma teleologia,
O que é isso, né? Uma finalidade última, uma grande redenção, uma transformação que seria então a transformação definitiva da realidade histórica, né? E nesse sentido ainda a gente vê vestígios do idealismo hegeliano e do imperativo categórico kantiano, né? Ou seja, a ideia, né, de que haveria então, né, um momento redentor definitivo, final, em que a esfera da eticidade, né, tão defendida por Hegel, né, na sua filosofia do direito, ou na filosofia do espírito, ou mesmo na sua obra mais acabada, que é a Fenomenologia do Espírito, né? Essa esfera da eticidade se reconciliaria com o universo das relações sociais, com a sociedade civil, com o mundo material, com o mundo das relações econômicas, com o mundo das relações privadas, de modo que os indivíduos que vivem, né, sobremaneira no âmbito das relações econômicas privadas, a partir do momento em que adquirem esta consciência emancipatória, se tornam também seres ou dotados de uma ética e de uma vontade que é fundamentalmente republicana, ou ainda uma vontade, né, pensando não mais agora em Hegel, mas sim em Marx, uma vontade transformadora que faria com que os próprios fundamentos da desigualdade social, esculpidos no modo de produção capitalista, fossem superados com a transformação radical desse modo de produção, a superação deste modo de produção, né, na direção do comunismo, que seria então o estágio, o momento final redentor da humanidade, né? Então há algo de escatologia, né? Ou seja, tem algo aí ainda bastante, digamos, ligado a uma concepção religiosa, né, redentora de história. Então não temos ainda aqui um materialismo impregnado, digamos assim, de um caráter mais científico. Bom, depois, né, nós vamos ver que isso vai se transformando, né? Em 1844, então, nós temos aí a, não a publicação, mas Marx, né, então escreve, né, os manuscritos econômico-filosóficos, né, seriam publicados apenas em 1932, mas neles, né, nesta obra, nós já vamos encontrar, né, a crítica da sociedade burguesa vista na expressão teórica da economia política. Então, aqui, vejam, Marx está buscando na economia, né, de certa forma, já tentando se aproximar, né, ou se apropriar, né, do pensamento econômico, né, de sua época, né, sobretudo dos economistas liberais, para entender então os fundamentos, né, da economia política do capitalismo, né? É mais um passo dado, né, no processo então de elaboração mais sofisticada e científica do seu método materialista, né, de análise. E nesse contexto ainda, então, portanto, socialismo não aparece como concepção científica de história, né? Estamos ainda no processo de transição. O estudo continuado, né, da economia política clássica, com a leitura de Davi Ricardo, de Adam Smith, dos fisiocratas franceses, né, entre outros,
vai levar o Marx à aceitação da teoria do valor-trabalho, que é um passo decisivo para a elaboração da sua obra magna, que é o Capital, né? A teoria do valor-trabalho, que consiste fundamentalmente na ideia, né, de que o valor das mercadorias é obtido a partir da realização do trabalho humano medida em quantidade de tempo. Na sua obra Miséria da Filosofia, em 1847, né, Marx já vai iniciar um outro movimento de ruptura. Né? Então, vejam, Marx, é, é, pare- podemos dizer que tem como marca de origem a iconoclastia. Né? Ele não é uma figura dogmática, nunca foi, nunca esteve apegado, né, de maneira profundamente arraigada a nenhuma ideia, sempre buscando, né, o conhecimento e sempre acertando, né, as contas com as tradições intelectuais que serviram de base para a sua formação. Então, Marx, a inquietude intelectual é uma das marcas mais importantes do pensamento de Marx, e é justamente esta inquietude intelectual que foi apagada, não é, pela tradição marxista que surge principalmente no momento em que o marxismo se transforma em dogma, ah, com as formulações, né, políticas do Partido Comunista Soviético. Né? Então, esse dogmatismo ele está totalmente, né, em confronto, em contradição com a própria enfim, trajetória, né, biográfica, intelectual de Marx, que era fundamentalmente, né, um iconoclasta, uma personalidade marcada pela inquietação e pela busca incessante do conhecimento. Né? Então, veja, em 1847, Marx faz a crítica a Proudhon, que é o socialismo utópico, né? Justamente em função do que ele, é, é, enfim, incorpora, né? Do conhecimento que ele incorpora com a leitura meticulosa, sistemática, né? Dos economistas, né? Liberais que estavam, naquele momento, então, fazendo o esforço de compreender o funcionamento do capitalismo. Outro elemento importante para compreendermos este movimento de transição do pensamento de Marx, né, é como ele então passa, né, a ter a sua concepção, né, de história. Marx também tem uma teoria da história, né, que não tem nada a ver com a teoria da história prevalecente até aquele momento, né? Por exemplo, a teoria da história de Condorcet, né, que preconiza a ideia, né, de que a história é um movimento fundamentalmente ascendente, né, que a história ela sempre caminha sempre no sentido do progresso e da emancipação humana, né? Não, ele vai dizer isso aí não é verdade. Essa é uma concepção, né? Que depois, né? Os frankfurtianos vão dizer uma concepção positivista, né, que nega o papel, né, que os atores, o papel ativo, né, que os atores históricos cumprem, né, no processo histórico e nega a indeterminação, nega a possibilidade ou nega a contingência, nega a complexidade do processo histórico. Né? Ou então, uma outra teoria da história, como a teoria de Vico, né? Que também remonta, né, à antiguidade clássica, Aristóteles, né? Segundo a qual o tempo
histórico é um tempo circular, é um tempo que sempre, né, tem um início, um apogeu, um momento de crise e um recomeço, né? Um tempo que sempre se repõe. Então, nem o tempo ascendente, o tempo retilíneo, né, em direção à grande transformação emancipadora, nem esse tempo circular, né? Marx vai então buscar uma outra teoria da história. E aí ele vai recorrer à historiografia francesa do período da Restauração, quer dizer, o período imediatamente posterior às guerras napoleônicas, quando então as monarquias, né, que haviam sido derrotadas começam, né, a reaparecer a partir do Congresso de Viena, enfim, e todo aquele processo que acaba resultando na restauração dos regimes monárquicos na Europa, né? Então, a historiografia francesa, naquele momento, fez uma análise muito sofisticada do que de fato estava acontecendo, né, naquele momento. Né? Em que consistia, não é, digamos assim, o processo de transformação ou quais eram as linhas de conflito que estruturavam, né, a transformação ou o resultado das transformações das ações humanas naquele momento, né? Então, o que essa historiografia estava dizendo? Que havia, naquele momento, uma luta de classes entre a aristocracia e a burguesia. E essa luta de classes era a chave explicativa para a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi produto, então, de uma luta de classes, né? De um lado a aristocracia e de outro a burguesia. Então, essa concepção de história como algo que se move, né? A partir de um conflito, né? Que vai aparecer, né? Em Marx de uma forma bastante lapidar no Manifesto do Partido Comunista, né? A história da humanidade, a história da luta de classes, quer dizer, nada mais é do que, enfim, a incorporação dessa tese, né? Dessa concepção de história que ele vai encontrar na historiografia francesa, né? E é uma contribuição indispensável à formulação do materialismo histórico, né? Então, já em 1845, Marx e Engels estão de acordo quanto à produção de uma obra crítica às tendências ideológicas burguesas e também às concepções utópicas do socialismo. Eles já se colocam eles arrogam para si a tarefa de pensar uma formulação absolutamente inovadora, né? Que era produzir uma teoria da história que se apresentasse como científica e como um novo fundamento para a luta emancipadora do comunismo. Então vejam, ela era, né, esse objetivo ele tinha então duas dimensões fundamentais: uma teórica, uma concepção científica da história e uma prática que se consubstanciava então, não é, no compromisso com a luta emancipadora dos trabalhadores para que se alcançasse o comunismo, né? E a obra Ideologia Alemã, publicada só em 1933, vai trazer esta nova concepção de processo histórico, né? Ela é uma obra dividida em três partes, cada uma delas dedicada à análise e pensamento de determinados personagens, né? A primeira parte dedicada ao Feuerbach, a segunda ao Bruno Bauer e a terceira ao Max Stiller, né? A primeira parte, então, que é a parte que a mais conhecida, né, que é sobre Feuerbach, ela vai assinalar o rompimento de Marx e Engels com o materialismo antropológico ou humanismo naturista de Feuerbach, né? E aí outro elemento importante, né, nesse construto, nesse processo permanente, né, de reavaliação
teórica teórica e histórica, né, que vai informando o construto intelectual do pensamento marxiano, né, outro momento importante, é um momento, então, em que se desenvolve, né, o conceito de ideologia. Né? E aí nós vamos ver que, né, fazendo, então, digamos assim, uma genealogia do conceito, né, de ideologia, ele vai aparecer lá, pela primeira vez, lá em 1804, uma obra chamada Elementos da Ideologia, que é a obra de um francês chamado Estude de Tracy, que aborda a ideologia como o estudo da origem e da formação das ideias, que seria, então, né, na visão de Tracy, uma ciência propedêutica das demais, ou seja, a ciência das ciências, né? A ciência que serviria de base para a compreensão do surgimento das demais formas de atividade do pensamento. Em Hegel, né, nós temos então uma outra concepção, né, de ideologia, né? O que aparece em Hegel, né? Que a ideia, né, a ideia fundadora da realidade, né, é o próprio sujeito, né? Sujeito histórico. A ideia que é Deus, né? Ideia em maiúsculo, aí como vocês estão vendo no slide, né? Ideia que coincide, portanto, né, com a noção de sagrado, é a ideia do sujeito. É a ideia que é a criadora da realidade, né? Cujo predicado consistia nas suas objetivações, a natureza e as formas históricas da realidade social, né? O Feuerbach, na sua obra Essência do Cristianismo, né, vai dizer que o homem natural é o sujeito, né? O que é o homem natural? Seria aquele homem completamente despido, né, de suas convicções metafísicas. Seria, então, aquele homem, né, que se reconciliou com a sua natureza genérica, né, que se reconciliou com a sua capacidade e com as suas potencialidades. E, então, nesse sentido, né, as ideias religiosas, né, seriam concepções falsas, seriam uma falsa consciência do homem sobre si próprio, né? E que essa falsa consciência, na verdade, era uma objetivação dos predicados, das qualidades que pertenciam aos próprios seres humanos. Romper com as ideias religiosas era fundamental na acepção filosófica de Feuerbach para que o homem se reconciliasse, né, com a sua própria natureza genérica, com a sua própria humanidade, com, enfim, toda a potencialidade que residia em si próprio, né? E aí nós chegamos em Marx e Engels, né? Para os quais, né, as ideias de toda ordem não se desenvolvem por si mesmas, né? Elas, na verdade, se sistematizam na ideologia. E aí, o que vem essa ideologia para Marx e Engels? São, então, né, ideologia é um conjunto de ilusões, tá? Ilusões, através das quais os homens pensavam sua própria realidade de maneira enviesada, deformada, fantasmagórica. Ilusões, portanto, que faziam os homens pensarem sua própria realidade de maneira enviesada, deformada, fantasmagórica, tá? E outra coisa importante para compreendermos então o conceito de ideologia na formulação de Marx e Engels é que as ideias derivam do substrato material da história.
E neste sentido, então, eles rompem com toda esta tradição, né, de construção do conceito, que não são tradições que se ligam exatamente umas às outras, né, mas que antecedem, né, a tradição inaugurada por Marx e Engels, uma vez que a concepção deles, né, de ideologia não está desligada, não está desconectada do substrato material da história, do movimento histórico, né, mas um movimento histórico que se realiza em função e a partir das ações concretas dos homens. Então, para o Marx e para o Engels, né, a ideologia é uma necessidade que existe, né, de se pensar a realidade sob o enfoque de uma determinada classe social. A ideologia, então, é uma visão de mundo parcial, uma visão de mundo parcial que aspira, não é, digamos assim, se converter numa força diretora, uma força que governa, que imprime então um movimento para a realidade. Mas é sempre algo que se realiza sob o enfoque de uma determinada classe social, né? Então vejam, nesse sentido, né, ideologia não se reduz apenas à manipulação, tá? Temos que ter isso muito claro, né, quando pensamos no conceito de ideologia em Marx, né? Porque manipulação e propagandismo, ainda que tenham origem na ideologia, né, elas são uma tradução em níveis culturais inferiores, né, desta ideologia e servem para o enfrentamento de questões imediatas. Então, sempre que se coloca em xeque, ou sempre que se estabelece um conflito entre visões de mundo opostas ao que está estabelecido, né, ocorre então um movimento de reafirmação da ideologia através da manipulação e do propagandismo. O que não quer dizer que o tempo todo as pessoas estejam sendo ativamente manipuladas, né? Há, na maior parte do tempo, um acordo, uma concordância tácita, implícita, não revelada e tida como natural, né? Sobre os fundamentos econômicos, políticos, religiosos, né? Jurídicos da realidade. Então, a ideologia, na verdade, ela se organiza como uma força de, de construção do entendimento da realidade, uma força de construção de um entendimento deformado da realidade, que, no entanto, se manifesta, se afigura para as pessoas como algo que possui uma certa naturalidade, ou seja, que é enxergada como algo absolutamente natural e muitas vezes vista como inquestionável, como algo que está estabelecido porque faz parte, digamos assim, da natureza das coisas ser daquele jeito, ser daquele modo, né? E aí, bom, Marx então vai compreender as camadas mais profundas de sentido e de significação desviante, né? Ou deformada, melhor dizendo, né? Da realidade, quando então ele faz a crítica à economia política do capitalismo, né? Porque ali é que estão os fundamentos, né, ontológicos, os fundamentos, né, de organização da vida social, né, sob a égide dessa ideologia dominante, que é a ideologia burguesa, né? Em onde então e aonde onde vamos encontrar
né, esses fundamentos que são, digamos assim, mais invisíveis, que não precisam ser o tempo todo defendidos, né, e serem o tempo todo objeto, então, de estratégias de manipulação, né, em coisas como o fetichismo da mercadoria, né, do capital e de outras categorias da economia burguesa, lucro, juros, renda da terra, salário, né? Tudo isso são manifestações concretas do conceito de ideologia. Por quê? As pessoas não questionam, não é? Vejam, estou generalizando, mas ao mesmo tempo reconhecendo que a realidade, obviamente, é muito mais complexa e, do ponto de vista didático, digamos assim, né, para sermos um pouco mais esquemáticos, né, vamos dizer, vou afirmar o seguinte, né, em geral, né, as pessoas simplesmente vendem a sua força de trabalho, né, a grande maioria das pessoas vende sua força de trabalho sem questionar o estatuto, né, da dominação de classe que está incrustado, né, neste momento da vida econômica da sociedade em que, por meio de um contrato de trabalho, a pessoa, né, cede então, né, o seu trabalho a outrem, a alguém que é proprietário dos meios de produção, um trabalho que é alienado, né? Portanto, o trabalhador não tem controle sobre o processo de produção e sobre o produto do seu trabalho, né? Ele produz aquilo para o qual ele foi contratado, né, para fazer, e ele aceita também, né, que parte da riqueza que ele produz, né, seja privativamente, né, apropriada pelo contratante, que é o proprietário dos meios de produção, e convertida em lucro. E esse processo, né, ao qual Marx atribui o nome de mais-valia, acontece rotineiramente, né? E na grande, digamos, maioria das vezes, né, quando a mobilização sindical, enfim, ação coletiva, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, apenas estabelecendo um marco, né, de explicação da realidade, quando há ação coletiva, mobilização de sindicatos, etc. e tal, o que se busca, né, efetivamente, ou pelo menos no plano mais imediato, não é estabelecer um dissídio para se reavaliar os contratos coletivos de trabalho, não para se pensar em estratégias revolucionárias de superação do capitalismo, né? Então, os fundamentos ideológicos da economia política burguesa permanecem inalterados. Ah, perdão, garganta seca, gente. Vamos lá. Seguindo aqui. Engels, né, em seus escritos tardios, reconheceu que o conceito de ideologia, como havia sido elaborado até então por ele, por Marx, né, possuía ainda alguns rasgos, alguns traços deterministas, né? Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, vai dizer que, num primeiro momento, quando da formulação original do conceito de ideologia no pensamento, né, marxiano, havia uma relação de não só de correspondência, mas praticamente de determinação, né, entre, de um lado, as bases materiais da sociedade, né, o modo de produção e as ideias. E que, portanto, as ideias, as ideologias, eram apenas e tão somente, né, o olhar da realidade sobre o ângulo de uma determinada classe social, que era a classe social dominante, né? Então, a ideologia seria simplesmente, né, apenas e tão somente, né, o reflexo das bases materiais, né?
havia então ainda algo de determinista, né, nesta concepção de ideologia. Depois, mais adiante, já no fim da vida, né, e após a morte de Marx, Engels vai reconhecer então que as ideologias se desenvolvem com um certo grau de autonomia, né, de acordo com a matéria tradicional específica acumulada, né, elas exercem influência retroativa sobre a base econômica e condicionam, né, as formas do desenvolvimento histórico. Olhem só que importante isto que o Engels está dizendo, né? Primeiro, ideologias se desenvolvem com um certo grau de autonomia, né? De acordo com a matéria tradicional específica acumulada, a cultura. Então, né, aquilo que mais para frente um outro, né, teórico importante do conceito de ideologia, que não pertence à tradição marxista, né, que é o Karl Mannheim, vai chamar de Weltanschauung, ou seja, visão de mundo, né, é importante para se compreender, né, como que se desenvolvem as ideologias, né? Ou seja, há um acúmulo de cultura nas sociedades, e esse acúmulo de cultura, de valores, instituições, etc., também determinam resultados econômicos. Também existe um movimento contrário, né? Exerce influência retroativa sobre a base econômica e condicionam as formas do desenvolvimento histórico. Ou seja, há um movimento de duplo condicionamento, tanto das bases materiais na direção das ideias ou da ideologia, como também das próprias ideologias e da cultura em relação às bases materiais. Há um duplo condicionamento. Em linhas gerais, é isso que o Engels está aqui dizendo, né? Vamos lá, né? Dentro dessa concepção de ideologia, né, proletariado, concepção marxiana, né, de ideologia, o proletariado era a única classe capaz de se libertar da ilusão ideológica em geral e alcançar a visão objetiva e correta da história humana e da sociedade existente, né? E aí, vamos lá, né? Vamos olhar, né? Prospectivamente, não. Vamos fazer uma avaliação, né? Mais ampla do que, de quais foram as reverberações, né? Desta concepção, digamos, seminal de ideologia, né? Que foi fundamental para o desenvolvimento depois de toda a tradição do pensamento marxista no século XX, né? Então vamos ver como essa tradição, essas tradições, né, marxistas que foram se desenvolvendo ao longo do século XX, se apropriaram do conceito de ideologia, né? Então vamos lá, para o Lenin, ideologia era sinônimo de socialismo, né? Enfim, a ideologia era ideologia oficial, ideologia do Partido Comunista Soviético, né? Então, a ideologia não tinha uma conotação pejorativa em Lenin. Pelo contrário, a ideologia era o que orientava, o que guiava a ação revolucionária dos bolcheviques. E só havia uma ideologia possível, aceitável, que era o marxismo. Marxismo, leia-se, interpretação oficial das ideias de Marx estabelecida pela Convenção do Partido Comunista Soviético. Em Gramsci, né, nós temos uma outra concepção. Gramsci que rompe com o Partido Comunista Soviético, né? Ele não rompe, obviamente, com a esquerda, com o comunismo, né? Mas inaugura uma nova tradição dentro da esquerda socialista, e essa nova tradição
vai se refletir também no conceito de ideologia, né? Que, em síntese, né, pode ser vista como da seguinte forma em Gramsci, na ideologia: unificação das supraestruturas ou superestruturas em torno de valores históricos do conhecimento e da cultura. Então, a ideologia para o Gramsci, né, era algo que se relacionava com o acúmulo, né, de conhecimento e de culturas ao longo da história que conformavam, né, que se conformavam aquilo que o pensamento marxista chama de superestrutura, né? E esses valores, né, que se unificam, né, nas instituições, no Estado, na religião, enfim, nos diversos aspectos da vida cultural, né, guardam, vejam, aí nós vamos perceber um pouco, né, um pouco não, vamos perceber uma relação muito próxima do Gramsci com, né, a fase tardia ali, né, do pensamento de Engels sobre, né, ideologia. Porque, para ele, as ideologias guardam, sim, uma relativa autonomia em relação às estruturas. Tanto que uma das grandes questões que o Gramsci vai discutir em toda a sua obra, que é uma obra não sistemática, o que não quer dizer que não é uma obra rigorosa, uma obra densa, ela simplesmente não é sistemática por motivo de força maior, porque ele foi proscrito, né, da vida pública, uma vez que foi preso pelo fascismo, ficou, né, diversos anos encarcerado, e isso então, né, esta condição de encarceramento o obrigou, né, a desenvolver uma forma sui generis de atividade intelectual, né? Mas, enfim, toda a sua obra ela vai então girar em torno da questão dos intelectuais. Os intelectuais como organizadores da cultura, né? Como aqueles que são capazes de imprimir direção moral e intelectual, né? De construir um bloco histórico, de influenciar os rumos da sociedade. E isto pode caminhar em diversas direções, o que não quer dizer que as bases materiais não importem, mas elas não determinam, elas não são a, a única força motriz, né, que determina e que estabelece, impõe as formas de consciência existentes. Elas são o substrato, né, o chão, digamos assim, né, a partir do qual se movem, né, com uma certa autonomia as ideias em função da ação, do protagonismo político, intelectual, cultural das lideranças, dos dirigentes e por aí vai. Né? E por fim, Lukács, que também, né, é um autor importantíssimo, né, do pensamento marxista, né? Lukács está escrito errado aí, né? Tem um K a mais, né? Mas enfim, Lukács que, assim como Gramsci, né, vai trabalhar também com essa ideia de uma relativa autonomia da superestrutura, né? Ele vai trabalhar com o conceito de totalidade, né? Totalidade significa o quê? Que a realidade é uma síntese de múltiplas determinações, que o real se afigura como resultado de múltiplas determinações. E dentro desse processo de múltiplas determinações, tanto as bases materiais como também as superestruturas se condicionam reciprocamente, né? Estão ali interligadas, interconectadas. Não podemos enxergar uma desconsiderando a outra, né? Então, nesse sentido, também há uma certa proximidade entre Gramsci e Lukács. Vamos lá, né?
Como então vamos pensar em toda a tradição, né, é, é, enfim, filosófica, né, que percorremos até agora, até chegarmos em Marx, para ver, para entendermos, né, quer dizer, como que se dá o desenvolvimento do conceito de história, né, até, enfim, chegarmos em Marx. Para Hegel, a história é o resultado do autodesenvolvimento do conceito. E o que é o autodesenvolvimento do conceito? Não é o desdobramento da ideia, do espírito, que é o próprio sujeito, né, da história. Deus é o próprio sujeito da história e ele se autodesenvolve, né, progressivamente até a sua plena realização. Em Feuerbach, o homem possui uma essência imutável. Não entra história aqui, né? É por meio desta essência, enquanto gênero universal, que o homem se liga de maneira natural aos demais indivíduos, né? Por isso, então, nós falamos ali de um humanismo naturista, né? Quer dizer, a ideia de que os homens possuem uma natureza, uma essência fundamentalmente racional e que, ao se desconectar de ideias religiosas, né, ele então se reconcilia com essa sua natureza genérica, o racional, puramente racional, capaz de produzir as melhores coisas possíveis, né? Então, se reconciliando com seu gênero universal, com sua natureza, né? O homem, então, se reconciliaria com a sua própria essência, né? E isto faria com que ele se ligasse de maneira natural aos demais indivíduos. Então, a história aqui é absolutamente irrelevante dentro do sistema filosófico de Feuerbach. E Marx, né, em sua sexta tese sobre Feuerbach, né, o livro A Ideologia Alemã, que está contida, né, faz parte também, né, da obra, foi incorporada à obra Ideologia Alemã, afirma que a essência, se é que há uma essência dos homens, ela está presente no conjunto das suas relações sociais. Então, a humanização do ser biológico específico só se dá dentro da sociedade e pela sociedade. Então, se há uma essência, essa essência ela está no fato de que o homem é um ser social e de que ele estabelece, então, em função desta sua natureza, diversas relações sociais. Nisso, então, o Marx desenvolve uma ciência positiva da história. Vejam, não quer dizer positiva no sentido não de ser uma ciência positivista, uma ciência que aspira à neutralidade e ao conhecimento, né, absolutamente, digamos assim, puramente empírico, né, da realidade, né? Ciência positiva no sentido de que aspira, sim, né, a estabelecer leis científicas que nos ajudem a compreender o movimento da história, né? Então, a ciência positiva da história em Marx, ela se baseia na análise dos indivíduos humanos reais, de suas ações e suas condições reais de vida. E, nesse sentido, o que os indivíduos são coincide com sua produção, né? Ou seja, com o que produzem e com o modo como produzem. Então vejam, olha só o que Marx vai dizer, né? Aqui já na sua obra, né, de corte, né, essa obra, digamos, de ruptura com a tradição idealista, né, que é a ideologia alemã. Para que os homens possam fazer história, é necessário, em primeiro lugar, que eles se encontrem em condições de poder viver, comer, beber, vestir-se, alojar-se, etc. Né? Então, vejam, esta é a condição básica, né, de fazer história. Estar em condições de poder garantir a sua reprodução biológica. Esse é o primeiro passo. Né? A reprodução da própria vida é a condição sine qua non para que o homem, então, esteja em condições ou à altura das condições necessárias para produzir história. Só que a satisfação de necessidades básicas cria outras necessidades. O ser humano é um ser humano, é um ser que, à medida que satisfaz
determinadas necessidades, também engendra necessidades outras, né? E esse movimento é incessante, como todos nós conhecemos, né? Já temos clareza, enfim, dessa nossa condição. E aí, bom, nós chegamos ao conceito de modo de produção, né? Que é aquilo que, na concepção de Marx, né, resulta da conjugação da produção material com a forma correspondente de intercâmbio, né, de trocas ou de comércio, né, entre as pessoas. E a sucessão dos modos de produção gera mudanças nas formas de propriedade, né, em conformidade com as mudanças das formas sociais de produção, né? Então vejam, vamos voltar aqui, né? Olhem só o slide, né? Marx está afirmando que a essência dos homens é o conjunto de suas relações sociais, né? E que a história, a compreensão da história, do ponto de vista científico, requer a análise dos indivíduos humanos reais, sua ação e condições de vida. Nesse sentido, voltando aqui para o slide seguinte, né, nós percebemos que a compreensão do substrato material da vida dos homens, ou seja, os modos de produção, né, é fundamental para compreendermos que tipo de necessidade, né, o ser humano, quais são as novas, digamos, necessidades, né? Eu peço perdão pela aliteração, novas necessidades, mas enfim, quais são as necessidades que surgem, né, ao longo do tempo, né, substituindo então as necessidades que já foram satisfeitas, e como essas necessidades elas são satisfeitas em função do quê? Das mudanças nas formas de propriedade. Então, desde uma propriedade coletiva, comunal, né, até a propriedade, né, a propriedade feudal, e até chegarmos às formas mais atuais de propriedade, que são as propriedades privadas, né, dos meios de produção, enfim. O que nós vemos ao longo da história é uma sucessão, né, ou mudanças nas formas de propriedade, que guardam correspondência com as mudanças das formas sociais de produção. E qual que é o subtexto desta compreensão aqui do processo de sucessão dos modos de produção? Né? O subtexto é o quê? É a compreensão de que a história já aparece como história da luta de classes. Né? Então vejam só, né? Essa sucessão, né, das formas de propriedades, né, e de modos de produção acontece ao longo do tempo porque existe um processo importantíssimo, né, que só os homens produzem e que já foi discutido, que nós já discutimos, né, nas primeiras aulas quando falamos sobre sociologia de Durkheim, né, que tem a ver com o processo de divisão do trabalho. E o Marx vai dizer o seguinte: a divisão do trabalho incide diretamente no desenvolvimento histórico, né? E, consequentemente, no desenvolvimento dos modos de produção e das formas de propriedade, né? Então, uma baixa divisão do trabalho, uma sociedade pouco complexa, né, vai se refletir aqui no primeiro momento, né, de organização coletiva, né, da vida dos indivíduos, que é o momento da comunidade tribal, em que a divisão do trabalho, né, baseava-se apenas na diferença dos sexos. Então, o diferenciava, o que estabelecia uma divisão, né, uma divisão de classes, né, nas sociedades, nas comunidades tribais, era a diferença de força física. Com o tempo, então, e com a complexificação desse processo de divisão do trabalho, surge a oposição entre cidade e campo, né? O desenvolvimento da vida urbana, então, né, faz com que surja então um novo processo de divisão do trabalho,
né, que se manifesta, né, principalmente, né, na divisão entre produtores e comerciantes, né? E por fim, né, o grau, o estágio, digamos assim, mais avançado, né, de complexificação da vida social manifesta pelo desenvolvimento histórico do processo de divisão do trabalho, né, ocorre quando se tem aí a oposição entre o trabalho manual e o trabalho intelectual, né? E por quê? Porque, segundo Marx, a consciência, né, isenta aí da obrigação do trabalho produtivo, do trabalho braçal, né, isenta da necessidade da produção da satisfação de necessidades básicas, necessidades que se ligam à reprodução da vida biológica, no sentido biológico. Essa consciência, então, se emancipa, entre aspas, do mundo, né, podendo se dedicar, né, quase que exclusivamente à elaboração ideológica, né, ao trabalho puramente intelectual, né? Então, o trabalho puramente intelectual se desdobra na construção uma, de uma ideologia, né? De uma consciência deformada da realidade que se estabelece sob o ângulo, né, de visão de uma determinada classe social, que é a classe dominante, né? Então, nesse sentido, essa última e mais bem acabada forma de divisão social do trabalho é aquela que se torna fundamental para o desenvolvimento do Estado, né? Porque o Estado também, e acima de tudo, é produto de um processo de elaboração intelectual, né? E o Estado não é uma entidade representativa dos interesses gerais e comuns da sociedade, como faz crer, então, né, a ideologia dominante, a ideologia liberal burguesa, com a ideia de direitos universais, né, do cidadão, dos homens, enfim, dos direitos individuais, né, e da igualdade jurídica de todos perante as leis, né? Então, Marx e Engels vão dizer, não é verdade que o Estado representa os interesses gerais e comuns da sociedade. O Estado está vinculado aos interesses de determinada classe social, que é a classe dominante, né? Então, para ambos, o Estado é uma comunidade ilusória, por debaixo das aparências ideológicas, né? Está sempre vinculado ele está sempre vinculado à classe dominante e constitui o seu órgão de dominação, né? E as lutas de classe na sociedade civil são lutas políticas, né? Pela definição dos rumos da sociedade, pela definição das formas de produção, pela definição, né, das formas de intercâmbio, de troca de bens, pela definição dos critérios de justiça social, enfim, pela definição, em última instância, né, dos valores e normas que presidem a esfera social, né? E a sociedade civil, né, é o verdadeiro lar e cenário da história, né? A sociedade civil que, sob a égide do modo de produção capitalista, é uma sociedade que está dividida em classes antagônicas, a burguesia e o proletariado, é o palco da história, é onde então se desenvolvem essas lutas políticas, né? E aí chegamos, né, por fim, à visão científica do comunismo para Marx e Engels, né? Segundo eles, toda classe que aspira a implantar sua dominação deve começar pela conquista do poder do Estado, né? E aí, de semelhante exigência, obviamente, não se excetua o proletariado, né? A superação do capitalismo pressupõe não simplesmente, né, não apenas e tão somente a eliminação do Estado, né, senão que
exatamente, exige exatamente o contrário, né? A conquista do poder do Estado, né? E nesse sentido, então, a classe revolucionária, ela vai se contrapor a outra classe como representante de toda a sociedade ante a classe predominante, né? Então, representará a sociedade, mas também, e ao mesmo tempo, em oposição à classe, né, que predomina, a classe, portanto, que controla os aparelhos repressivos e os aparelhos ideológicos do Estado, como viria, então, a definir, a conceituar futuramente, né, Louis Althusser. E aí a teoria política do marxismo, né, ela consiste exatamente em que o proletariado, né, deve então assumir, né, um papel de hegemonia, de direção da sociedade, né, de modo a que, enfim, essa direção se estenda a todos os oprimidos e explorados contra o domínio burguês, né? E aí, conquistar o Estado tem uma finalidade, né, que é libertar a sociedade da própria tutela do Estado. A conquista do Estado é um momento, a partir do qual, então, se inicia uma nova tarefa histórica, que é a de paulatinamente libertar a sociedade da própria tutela do Estado, né? E até que se chegue, né, no último, no grau, no estágio mais avançado, né, de desenvolvimento, né, digamos assim, do processo de socialização dos meios de produção, né, até que se chega ao comunismo, que anula o comportamento dos homens diante de seus produtos como algo que seja estranho a eles. Ou seja, o comunismo, vejam, Marx não dá uma definição acabada de comunismo, né? Como será o comunismo? Como as pessoas vão se organizar concretamente? Mas no momento em que os homens se comportarem diante de seus produtos como algo que não é mais estranho a eles, então teremos chegado a algo que podemos chamar de comunismo, seja lá como isto se organizar, seja lá de que modo isso for, né? A partir do momento que o trabalho não for mais um trabalho alienado, um trabalho estranhado, né, em que o produto do trabalho não seja algo estranho aos próprios homens que produzem, teremos chegado ao comunismo, né? Que então, né, seria um momento de eliminação do trabalho, né? Trabalho compreendido como trabalho alienado, né? Como um trabalho reificado, coisificado. Então, o homem da sociedade comunista poderá transitar livremente de uma atividade para outra, né? Não haverá, então, esses liames, essas barreiras que impedem, né, o que hierarquizam ocupações, profissões e que segregam pessoas, né? E o proletariado e o comunismo só podem, né, tem uma vírgula, mas era para ter um M, só podem existir num plano histórico mundial. Por isso que, né, o comunismo, né, ele só pode se desenvolver como projeto, sendo, portanto, um projeto internacional, né? O comunismo é, então, uma proposta de cunho internacionalista, né? No sentido, assim como o capitalismo só se desenvolve, né, ou ele progressivamente, né, se transforma no sentido de se tornar cada vez mais global, o comunismo também requer este movimento de internacionalização e de integração de toda a comunidade humana em torno deste objetivo, né? Ah, então vejam, né? Nesse movimento, então nós percebemos que Marx,
né, sai da esfera do materialismo contemplativo, né, na direção de um materialismo prático, né? Então, faz o seu acerto de contas com Feuerbach, né? Cujo materialismo apreendia o mundo sensível enquanto objeto ou intuição, e não como atividade humana concreta, né? Então, nesse materialismo contemplativo, o ser do homem, né, a sua consciência, a sua capacidade cognitiva se satisfaz com a sua essência, ou seja, reconciliando-se com a sua essência racional, o homem, consequentemente, alcançaria, né, a emancipação. E aí, como mais uma vez, né, retorno, né, às críticas que o Marx fazia. Quer dizer, não tem dialética, não tem história, não tem um movimento concreto, então, de transformação, né, envolvido nessa concepção materialista de Feuerbach, né? Então, nesse sentido, né, Marx e Engels, eles têm um outro compromisso, que é o de revolucionar o mundo existente, né? Então, o momento do agir e do pensar estão interligados, né? Então, diferentemente de Feuerbach, para quem o homem se satisfaz, né? A satisfação, ela, a satisfação com a sua essência racional, essa condição necessária e suficiente, né? Para a emancipação dos homens, né? A reconciliação com, digamos, o reino da razão seria a condição, né, suficiente para a emancipação, né, o Marx e Engels vão dizer não. O pensar é importante, mas ele precisa estar ligado também com o agir, né? Por isso, então, que o seu materialismo é um materialismo prático, né? A prática é fonte, impulso e sanção epistemológica da teoria. Ambas estão, portanto, umbilicalmente interligadas, tá? Bom, eu encerro com isso, então, né, a discussão sobre o nascimento do materialismo histórico em Marx, né? Espero não ter entediado vocês com esta videoaula, né, que se alongou, né? E desejo mais uma vez muita saúde, muita tranquilidade, muita serenidade para todos nós, que possamos então estabelecer, né, caminhos para lidar da melhor maneira possível com este momento difícil pelo qual estamos passando. Mais uma vez, prazer estabelecer esse contato com vocês e saúde para todos. Um grande abraço.